Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 9 leituras finalizadas no mês de junho. Junho foi um mês de ótimas leituras, de leituras bem diversificadas, então eu espero que vocês gostem de conferir um pouquinho do que eu andei lendo nesse mês. Lembrando que se vocês gostarem de algum desses livros, o link da Amazon tá aqui embaixo, então comprando por eles vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Gosta desse tipo de conteúdo e conhece alguém que vai gostar também? Envie esse vídeo pra pessoa, ajuda esse canal a chegar a mais gente, ok? Agora chega de enrolação e bora falar um pouquinho das leituras. E a minha primeira leitura do mês foi o Depois, de Stephen King, um dos últimos livros do autor lançados aqui no Brasil. E nesse livro a gente tem como protagonista o Jamie, que é um garoto que vê gente morta. Com que frequência? O tempo todo. E assim, gente, brincadeiras à parte, esse aqui não é um livro que inspirou o Sexto Sentido nem nada assim. Inclusive, ele cita o Sexto Sentido em determinada parte do texto aqui. O garotinho fala que tá, tem aquele filme famoso, mas não é bem assim. Aqui o Jamie ele consegue falar com pessoas que já morreram e as pessoas que falam com ele, elas não podem mentir. As pessoas não podem mentir depois de mortas e elas permanecem também com a roupa que elas morreram. Então assim, ele começa, né, as estranhezas, até que ele começa a lidar bem com a situação. Só que esse dom dele, saber desse dom dele vai acabar caindo em mãos erradas e pessoas vão querer se utilizar disso. Então a gente vai acompanhar a jornada desse menino aprendendo a lidar com esse dom até o ponto em que pessoas se intrometem em meio à sua história. Eu gostei bastante da história, achei que a escrita fluiu muito bem. Até 90% do livro eu tava amando a história, achando super divertida. O personagem, ele é muito cativante, o protagonista. As situações em que ele se mete com a mãe, com essa outra personagem que vai aparecer aqui também, é tudo muito interessante. No entanto, o King, ele me enfiou um trem ali no final, assim, faltando 50 páginas, não nem 50 páginas, umas 30 páginas pra acabar, ele jogou uma bomba e saiu correndo, entendeu? Ele deixou a bomba ali e falou, leitores, lidem com isso. E foi uma coisa bem estranha e que eu queria que tivesse sido mais abordado no livro ou não tivesse aparecido, sabe? Então, assim, foi o único ponto que me fez desgostar do livro, porque até então, até chegar nesse ponto específico, eu tava amando a história. Acabei dando 4,5 e ele não se tornou favorito por esse motivo. A minha segunda leitura do mês foi A Livraria, que é um livro que inspirou o filme, né? É um livro da Penelope Fitzgerald. E eu tinha muita vontade de ver o filme, mas eu queria ler o livro antes. Então, assim, realizei a leitura com a Fran, assim como a de Depois. Nós duas lemos esses dois livros juntas. E eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. A história em si é muito interessante. Vai contar a história da Florence, uma mulher que ficou viúva e que decide abrir uma livraria numa cidadezinha que não tem nenhum acesso, né, a livros, não tem uma biblioteca, não tem nada. E ela vai abrir essa livraria numa casa que ficou fechada durante anos e ninguém nunca teve interesse. Só que quando ela decide abrir essa livraria nessa casa, a Violet, que é uma senhora da sociedade ali, resolve que quer abrir uma casa de artes ali e vai fazer de tudo para sabotar a Florence. Então, assim, basicamente essa é a premissa central do livro. E o que eu achei? Eu achei a história muito interessante, eu achei bem bacana a forma como a autora construiu, a forma como ela usa ironia em alguns pontos, como os personagens dela vão sendo construídos. No entanto, tem algumas partes que eu senti falta de uma narrativa mais profunda, sabe? Pra eu poder me conectar melhor com o livro. Então, gostei da história, achei bacana o livro, mas eu senti falta, sabe? Aí eu fui assistir o filme ontem, antes de gravar esse vídeo, pra poder comentar um pouquinho com vocês. E o que eu senti falta no livro apareceu no filme, sabe? Então, assim, é um dos raros casos em que eu gostei mais do filme que do livro, que ele me complementou aquilo que eu estava esperando no livro, e o final é um pouquinho diferente também, gostei mais do final do filme, inclusive. E tirando isso, assim, tirando os 40 últimos minutos do filme, ele é bem fiel ao livro, e só deixa tudo mais dinâmico, sabe? Então foi uma leitura que eu gostei, mas não amei. No entanto, acabei apaixonada pelo filme. Aí a Paola, no Clube Entre Romances, estava organizando uma maratona pra ler a série toda da querida Conselheira Amorosa, da Laura Ligurk. E eu tentei participar, só que o que aconteceu? Eu li o primeiro, que é esse aqui, e o segundo livro. No entanto, sabe quando você sente que você tá tentando ler depressa e não tá aproveitando a história?
Começou a acontecer comigo no final do segundo livro, aí eu parei, respirei e vou terminar essa série aqui agora ao longo dos meses, né, porque não vou me forçar e acabar perdendo um pouco da história. Mas enfim, o primeiro livro é A Verdade sobre Amores e Duques. Eu já li esse livro há muito tempo atrás, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima. Não vou me atrever a rever, porque eu não gosto de rever vídeos antigos meus, mas se vocês quiserem conferir, está lá. Eu vou gravar um vídeo só sobre essa série, mas pra não ficar uma coisa muito jogada aqui a gente vai ter a história da Irene, que é uma sufragista, que assumiu os negócios da família quando o pai alcoólatra não conseguiu mais lidar com as dívidas e lidar com o negócio deles, que é um jornal. E nesse jornal, que ela transformou mais num jornal de variedades do que de notícias, por assim dizer, ela cria uma coluna da querida conselheira amorosa e ela vai acabar aconselhando a mãe do Duque a seguir o seu coração e a correr atrás do amor. No entanto, a mulher realmente foge de casa para tentar se casar com um pintor italiano que tem uma péssima reputação. Nisso entra o Duque de Turquil, que é o Henry. Ele sempre prezou pelo bom nome da família, pelaquela família estruturada, e ele fica possesso com o conselho da querida conselheira amorosa e vai atrás, né, da Lady True Love, para saber quem que é essa mulher e para ela desfazer a cagada que ela fez na família dele. Chegando lá, ele vai encontrar a Irene, os dois vão ter ali um atrito logo de cara, e coisas vão acontecer que ela vai acabar ficando uma semana na casa desse duque para tentar dissuadir a mãe dele. O livro, gente, é maravilhoso. Eu amo esse livro. Acho que vai dar pra vocês verem que eu refiz várias marcações. E a releitura foi ainda mais apaixonante que a primeira leitura, entendeu? Aqui a gente tem um duque com muita cara de duque. A gente tem uma mulher que ela realmente é à frente do seu tempo e que ela não cede, né, às pressões que acontecem ao redor dela, e ela batalha muito. E se a família dela ainda tem algum tipo de qualidade de vida, é por causa dela, porque ela batalhou muito. Então, assim, é muito interessante ver esse duque conservador batendo de encontro, né, batendo de frente com essa mulher que é super à frente do tempo dela e que quer direitos para mulheres, sabe? Então foi uma história muito gostosa. Eu sei que algumas pessoas têm algumas objeções em relação ao final, porque o grande escândalo ameaça atingir a família, e algumas pessoas acharam que esse assunto devia ser mais abordado, mas, gente, vai ser abordado nos outros livros, as histórias continuam. Cada início aqui tem início, meio e fim, mas o contexto todo continua nos outros livros. Então, se você sentir falta de alguma coisa nesse livro aqui, pode saber que no próximo vai ser abordado. Em seguida eu li O Desafio do Amor Verdadeiro, que vai contar a história da Clara. A Clara é a irmã da Irene. A Irene tá ausente e a Clara vai assumir o jornal por um tempo, a coluna, né, da Lady True Love. Só que o que acontece? A Clara não tem lá muito dom pra ser conselheira amorosa das pessoas. E um dia ela vai numa casa de chá pra tentar esparecer, ela vai escutar uma conversa entre dois amigos e ela vai usar aquilo pra coluna da Lady True Love. Acontece que essa conversa vai ganhar uma dimensão maior do que ela estava esperando, e as pessoas que foram ouvidas, pelo menos uma delas, vai saber que foi a Clara que arrumou aquela confusão toda. E essa confusão vai ser feita com o Rex, que vai acabar brigando com o amigo, e ele vai atrás da Clara, porque agora ela vai ter que ajudá-lo a resolver todo o seu problema. E aí, né, como num bom romance de época, os dois vão fazer um acordo ali, onde cada um vai se ver sendo contemplado de alguma forma, e eles vão começando a se aproximar, e o que começa sendo um acordo vai se transformando em romance, e é muito gostoso de acompanhar. É muito gostoso de acompanhar o crescimento da Clara, né, nesse livro, porque no primeiro livro ela é bem submissa a Irene, ela se esconde um pouco atrás da irmã, sabe? E aqui a gente vê a personagem incrível que ela é e a força que ela tem quando ela se permite ser forte. Então, assim, foi muito gostoso de acompanhar. A Clara e o Rex têm muita química, e eu adorei esse livro também. Ainda não me ganhou mais o coração do que o primeiro, porque o primeiro é meu queridinho, mas eu amei esse aqui também e mal posso esperar pra dar continuidade na série. E aí, em seguida, eu li Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, não consegui me segurar. E eu acabei lendo uma prévia do NetGalley que a editora mandou, só que eu não vou comentar sobre ele nesse vídeo, porque vai ter um vídeo específico sobre ele. Já adianto que eu gostei, mas eu tenho algumas ressalvas, mas vocês vão ter que assistir o vídeo quando sair, pra saberem um pouco mais da minha opinião sobre Malibu Renasce. E em seguida, foi a vez de mais um romance de época, porque sim, esse mês
eu quis chutar o balde e ler muito romance de época. E eu peguei o Projeto Duquesa, da Sabrina Jeffries, que é um dos lançamentos, né, uma nova autora que está sendo lançada pela editora Arquê. Esse aqui já começa um tanto quanto diferente, porque a gente tem a Lydia Fletcher, que é uma mulher que ficou viúva do seu terceiro duque. Sim, gente, terceiro duque. Quantas mocinhas de romance de época custam arranjar um? A mulher casou logo com 3. É admirável, viu? E nesse livro aqui, então, a gente vai ter o Grey, o protagonista, que é um duque, filho da Lydia, que vai receber uma carta da mãe dele pedindo que ele se reúna com a família porque o padrasto dele faleceu, esse terceiro duque, do qual ela ficou viúva. E ele tinha um carinho muito grande em relação ao padrasto, mas ele também tem um grande ressentimento em relação a ele e a família. No entanto, se a mãe chamou, ele vai na mesma hora e vai tentar ajudar, né? Nem que seja um pouco. Acontece que chegando lá, ele vai lidar com algumas noias do irmão dele, que começa a achar que aquela morte não foi uma simples morte, e ele vai ajudar esse irmão a investigar toda a situação. E com essa investigação ele vai ter contato com a Beatriz, que é uma moça que está sob a proteção do ducado do irmão dele e que ela vai ser apresentada à sociedade. Ela não tem papas na língua, ela é uma moça que não foi criada para os salões de baile, ela teve um passado bem complicado com o antigo tutor dela, mas ela vem tentando, né, se transformar numa moça de sociedade para que seja apresentada e para que ela possa arranjar um bom marido, um bom casamento. Obviamente, né, coisas vão acontecer que vão aproximar esses dois, eles vão ter uma atração muito grande, só que ela não é a duquesa que ele esperava e ela também não esperava um homem como ele, ela nem confia muito nele, né, no início da história. E a gente vai vendo aquele romance entre duas pessoas ali que vivem trocando farpas e que vão se envolvendo e que vão se apaixonando aos poucos, enquanto tá rolando esse mistério no pano de fundo do livro. E enquanto os dois vão descobrindo que realmente é o amor, sabe? É uma história muito gostosinha de ler. Eu gostei muito da escrita da autora, é muito envolvente. Eu gostei muito dos personagens, da construção. A única ressalva que eu tenho a fazer em relação a esse livro é o seguinte, que o mistério é jogado no início, ele é meio esquecido no meio e depois ele retoma no final pra continuar no próximo livro, sabe? Não que eu ache que tenha que ser desenvolvido a todo momento durante todo o livro, mas parece que em alguns pontos da história a autora meio que esqueceu, sabe? E depois retomou. Foi a impressão que me deu. Então, assim, gostei muito, recomendo, mas esse pontinho, assim, me incomodou um pouco. No entanto, nada que me deixasse sem vontade de ler o próximo, muito pelo contrário. Tô bem ansiosa pra ler o próximo volume, porque os personagens são muito interessantes. Ah, outro ponto que eu já ia esquecer de falar desse livro é que tem uma grande família aqui, né? Ao contrário dos Bridgertons, que são uma família muito unida, aqui são vários irmãos, mas eles têm um certo ressentimento, né? Principalmente o Grey tem um certo ressentimento com o restante da família. E é muito interessante ver todos eles em ação e ver a forma como esses traumas e esses pormenores do passado vão sendo resolvidos aos poucos e como ainda ficam coisas para serem vistas e serem discutidas nos próximos livros, sabe? Esses traumas familiares, assim, eu gosto muito, geralmente me ganham muito, vocês sabem, e eu não podia deixar de mencionar. Agora, bora pro próximo livro. E a minha leitura seguinte foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que eu li numa leitura coletiva organizada pela Alba. E eu peguei pra ler a edição da Antofágica, porque na Amazon Day, no Amazon Prime Day, ele tava por 5 e pouquinho, e a edição da Antofágica tá muito bacana, os textos de apoio são muito interessantes. Então, assim, já adianto, se tiver vontade de ler esse livro, vale a pena investir no e-book da Antofágica, porque tá bem completo. E esse é um livro clássico que inspirou várias outras obras, onde a gente tem de um lado o Ryde, que é um homem mal visto pela sociedade, ele é estranho, ele não se atém a fazer o mal, e ele é um criminoso, e o Dr. Jekyll, que é a visão da boa pessoa, aquele médico respeitado e amado por todos. Ninguém entende muito bem a relação dos dois, e essa relação vai começando a ser traçada de início, e depois a gente vai conhecendo um pouco mais dessa história, um pouco mais do envolvimento dos dois, as nuances dessa história. E assim, eu não tô entrando muito em detalhes porque eu particularmente tinha assistido algumas animações tipo do Pernalonga, que passou uma época que era baseado nessa história, mas eu não lembrava exatamente que era sobre essa história, sabe? Então foi muito legal ter a surpresa
da obra. No início ela é um pouquinho confusa, mas depois quando você vai entrando, né, você vai se familiarizando mais com os personagens e com a situação, fica muito interessante. E, assim, gostei bastante, bastante mesmo. Quero ter o exemplar físico futuramente. E, basicamente, né, uma obra sobre a ambiguidade humana, sobre os limites entre o bem e o mal. E é bem interessante, bem bacana, a escrita do autor é muito boa, a obra não se torna cansativa em nenhum momento, é bem rápida de ler. E recomendo muito, assim, foi um clássico que eu não esperava que fosse gostar tanto quanto gostei. E aí, gente, em seguida peguei mais um romance de época que foi o Esplêndida, da Julia Quinn, a história de Emma, que foi o primeiro livro lançado pela autora, e eu queria muito conhecer a escrita da Julia em início de carreira, e gente, a mulher sempre foi perfeita, nunca errou. Mentira, ela errou escrevendo Os Mistérios de Sir Richard, mas se ela errou foi tentando acertar, entendeu? E foi muito interessante acompanhar esse livro e ver a forma como a autora começou sua carreira, como ela começou construindo seus personagens e como ela evoluiu muito desde então, mas falar que ela evoluiu não quer dizer que o livro seja ruim, viu, gente? Muito pelo contrário, porque eu amei a história. Nesse livro aqui a gente vai ter a história da Emma, que ela é criada nos Estados Unidos pelo pai. O pai é dono de um negócio que ela quer muito administrar, mas ela tem a consciência de que se ela assumisse o negócio da família, ele iria à falência, porque ninguém iria querer negociar com mulheres. Então ela é mandada para Londres, para casa de amigos, né, para casa de família, para que ela possa ser apresentada pela sociedade e que talvez ela consiga ali um marido. A Emma não tá muito feliz com isso, ela tá se sentindo meio claustrofóbica em meio às preparações do seu próprio baile de apresentação. Ela resolve pegar a roupa emprestada de uma criada e ir pra rua buscar ovos e esparecer um pouco. Acontece que ela se envolve num acidente e vai acabar conhecendo o Duque de Ashbury. O Duque de Ashbury vai ser bem folgado com ela, vai achar que ela é uma serviçal. E a irmã dele fica muito, muito agradecida porque ela salva a vida do filho dela. Então ela se sente em dívida. E ela fala que se ela precisar de um emprego, se ela precisar de alguma coisa, ela está ali disposta a ajudá-la. Acontece que as pessoas comparecem a esse baile de apresentação da Emma e logo Ashbury vê que fez papel de trouxa e que ela, na verdade, não é nenhuma serviçal, que na verdade ela é uma moça, uma herdeira, que está em busca de casamento. E logo eles começam ali a dar alguns atritos, aí fica aquele negócio meio gato e rato, e começam a se gostar, depois eles desenvolvem uma amizade, e é claro que a Belle, que é a prima dela, os parentes do Ashbury, estão doidos pra casá-lo, então eles vão começar ali um certo complô pra fazer com que esses dois se unam finalmente, sabe? E é muito gostoso de acompanhar, é um livro muito divertido. Eu ri em diversas passagens aqui com a Emma, porque ela tem uma língua que não cabe dentro da boca. A Belle é uma personagem fascinante, assim, super interessante. Eu tô muito curiosa pelo livro dela, eu e a Fran adoramos a personagem. E, gente, só deu pra sentir que a Julia Quinn já começou com o pé direito, sabe? Eu gostei muito. De início, o Ashbury tem umas atitudes que eu não curti muito, que eu achei, inclusive, que eu não fosse gostar do personagem, mas páginas vão passando, coisas vão acontecendo e ele se redime, sabe? A gente vê que ele é um ótimo personagem e que ele é um daqueles mocinhos apaixonantes que a Julia Quinn escreve. Então gostei muito, mal posso esperar pelo segundo e... ai, gente, muito, muito bom mesmo. E por último eu li Oito Detetives, do Alex Pavese, que eu não vou entrar muito também no mérito do livro, porque é um dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal, um vídeo só sobre esse livro aqui. Mas já adianto que é um thriller bem diferente, que eu gostei bastante, que eu quero muito que vocês assistam o vídeo, porque eu fiquei bem feliz de poder comentar um pouquinho sobre ele com vocês. Então, assim que sair, confiram e comentem lá também, ok? E bem, pessoal, esses foram os livros que eu li no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se tem vontade de ler, se tem uma opinião diferente da minha, se acharam a mesma coisa que eu, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um beijo e até o próximo vídeo.